Irmãos, eu quero começar a falar de um tema muito importante na nossa vida e na nossa caminhada, tá? Não sei se eu vou poder ler os textos que eu preparei, mas eu sou bem disciplinado, pode ficar tranquilo que todo mundo vai sair no horário que a gente costuma sair aqui, tá? Como tem que ser a vida de um cristão verdadeiro? Como tem que ser a conduta de um cristão? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos diz, tem horas, irmãos, que eu vou ter que ler e os irmãos depois lerem em casa, tá bom? Para poder falar para os irmãos e poderem amém? Então, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo? Quando os irmãos estavam reunidos lá no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo, o que aconteceu? O Espírito Santo veio como um vento forte e como línguas de fogo pousou em cada discípulo que estava ali naquele cenáculo. E eles passaram a falar em outras línguas. E havia naquele lugar pessoas que vieram para a festa do Pentecostes, que é a festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Então eles comemoravam essa festa de Pentecostes. Então, quando o Espírito Santo, que se encontra lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 12 e ao versículo 13, também, eles foram as línguas e eles começaram a falar em outra língua, mas na língua daqueles irmãos, daquelas pessoas que estavam lá. E o que eles ouviram? As grandezas de Deus. E como que o cristão tem que ser? Tem que ser alguém que fala das grandezas de Deus, que seja obediente à palavra de Deus, que seja obediente ao Senhor, que viva em conformidade com as Escrituras Sagradas. É o que acontece quando Pedro foi preso e o anjo veio e libertou ele, e eles voltaram lá para o templo e começaram a falar de Jesus, a falar do Evangelho. O que aconteceu? Os líderes religiosos daquela época que perseguiam os cristãos levaram eles e falaram assim, para eles se calarem, para eles ficarem quietos, para eles não falar mais de Jesus. E o que aconteceu? Ele falou: importa obedecer a Deus e não a homens. Isso tem que ser a nossa vida. A nossa vida cristã tem que estar em primeiro lugar direcionada pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus. Agora nós vamos entrar no tema de hoje, que se chama os falsos pastores, os falsos obreiros. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Olha bem o que a palavra de Deus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos fala e nos orienta como são os falsos pastores, os falsos obreiros. Nós vivemos, irmãos, irmãs, em tempos difíceis. Nós podemos ver que no meio evangélico tem muitos que estão se apresentando, mas são falsos pastores, são falsos obreiros, não dão testemunho, não têm uma vida de acordo com a palavra de Deus e ainda traz falsos ensinos. E como aqui é um culto da família, a família tem que estar preparada para ouvir e saber se o que está sendo ouvido é realmente a palavra de Deus ou um ensino falso. Se realmente aquele obreiro, aquele pastor, ele realmente tem uma vida verdadeira diante de Deus ou não. Irmãos, não tenha dó, é a sua vida e a da sua família em perigo. Quantas pessoas se desviaram da igreja por causa de mau testemunho de falsos obreiros? Porque obreiros são todos nós, tá, irmão? Não é só os pastores, não. Então, por causa de um falso testemunho, por causa de uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Quantos filhos hoje de pais cristãos estão fora da igreja porque assistiram falsos testemunhos de pessoas que estavam à frente de uma igreja, mas não tinham uma vida de acordo com a palavra de Deus. O cristão, ele tem alegria de falar de Jesus. O cristão verdadeiro, ele vive em obediência à palavra de Deus. Ele se olha, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque tem que partir de nós em primeiro lugar, para que a nossa família possa ver em nós Cristo, para que o nosso vizinho possa ver em nós Cristo, para que os nossos familiares possam ver Jesus em nós. A nossa maneira de falar, né? Se da nossa boca procede palavras, né? Não palavrões, que não haja piadas sujas, piadas imorais, não tem uma vida imoral, irmãos, é de suma importância para a nossa vida ter uma vida cristã verdadeira. Cuidado com o que se vê na televisão, irmãos. A igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja tem que se preocupar com a palavra de Deus, com oração. Igrejas que pregam para você ser rico, para você ter sucesso, né? Irmão, você trabalhar, você estudar, você ser rico não é pecado, mas o que eles pregam não é o evangelho. Não é o evangelho do Senhor. Venha a tal lugar e não se fala nem o nome de Jesus, se fala na igreja. Então, muito cuidado. Não aceite lideranças, tá? Qualquer lugar que não seja um testemunho vivo na sua vida cristã. Não aceite isso. Nós somos ovelhas. Nós seguimos e temos de seguir o que é verdadeiro. Não tenha dó, porque esses lobos, Jesus está falando, eles são devoradores, eles estragam a família, ele arrebenta os nossos filhos. Então nós temos de permanecer firme, buscando ao Senhor. Lá em Gálatas 5, 22 ao 23, peço aos irmãos que abram. Como que tem que ser o nosso viver, irmãos? Como tem que ser a nossa vida? Amém? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer ser um cristão verdadeiro?
olha para esse texto aqui e vê que condiz com a sua vida, se condiz com a vida dos pastores, dos líderes, dos professores de escola dominical, porque se não tiver dentro aqui, irmão, não tenha pena deles, porque Jesus diz, é Jesus que diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E quem são os falsos hoje? São os pastores que dizem que amam a Cristo, mas não vivem o Evangelho de Cristo, tá? E como nós não devemos ser, está lá em Gálatas 5:19 ao 21, que são os frutos da carne, ó: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias de coisas semelhantes. Os frutos da carne representam tudo que não provém de Deus. Irmãos, muito cuidado. Eu lembro de um pastor que vocês conhecem, eu não vou nem citar o nome que vocês conhecem. E esse pastor, eu todo sábado eu assistia a ele. Isso é muitos anos atrás, tá, irmão? E eu assistia a ele e achava... Aí um colega lá no trabalho, na época, no banco, chegou para mim: ó, esse pastor está em pecado. Ele não era crente, não. E eu defendi esse pastor. Não, é um servo de Deus, é um homem de Deus. Ele não vai fazer isso, não. E esse pastor, ele pregava muito sobre a santificação. Sabe qual foi o escândalo, meu irmão? Ele saía com prostituta. Ele fez algo que envergonhou. Eu nunca vi assim, 2 casos que eu vou contar aqui para os irmãos sentir o que eu estou falando. Ele pregava a verdade, mas ele não vivia o que ele pregava. E foi um escândalo mundial, uma vergonha mundial. Hoje ele pediu perdão, tá, tem a igreja lá, serve ao Senhor, mas foi um escândalo mundial. Alguém que só falava em santificação, em vida com Deus e tudo, mas não pregava, falava, mas não vivia. Falava dos outros que tinham de ser assim, mas ele não vivia. Foi um maior escândalo. E o outro foi de uma pessoa que é herege, mas nunca passou pela minha cabeça que ela faria isso que ela fez, né? Ela está presa lá agora, cantava hino de fogo, né? Segundo o meio pentecostal, era cheia do Espírito Santo e está lá presa, envergonhando. Tinha feitiçaria dentro da casa dela, fazia feitiçaria, assassinou o seu marido e está presa e vai ficar bom tempo lá. Então, irmão, muito cuidado. Não tenha pena. A tua vida espiritual, a vida espiritual da tua família é a coisa mais importante nessa vida. E depois os outros, é claro, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos. Mas a sua vida e a vida da sua família corre o perigo em todo o tempo. Todo o tempo Satanás, ele quer destruir a nossa vida. Então nós temos de estar firme, alicerçado na palavra de Deus, e não ter pena daqueles que não testemunham a verdade, aqueles que não falam a verdade. Cuidado, os bereanos, quando Paulo chegou em Bereia, eles conferiam tudo que o apóstolo Paulo pregava. Já o de Tessalonicense ouvia e não estava dizendo nada, estava ouvindo, né? E o apóstolo Paulo, sabe o que falou? Que os de Bereia era mais nobre do que os de Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses não conferiam o que ele falava, mas os bereanos conferiam. Então confira tudo que você ouve, tá? Tudo que você ouve, vê se aquela pessoa realmente está falando a palavra de Deus, vê se aquela pessoa tem uma conduta verdadeira diante de Deus. Se não, não tenha dó, porque quem vai ser prejudicado é você e a sua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esta é a palavra.